Oi, amigas e amigos do YouTube e do Facebook também, tudo bem com vocês? E da comunidade do PET, não posso esquecer. Eu sou Marise Cunha e sou professora de Patchwork e Quilting em Florianópolis, Santa Catarina, onde eu tenho um ateliê e uma loja. Eu estou aqui hoje para falar da nossa dica da semana. E a nossa dica dessa semana é uma dica muito importante, que nós vamos falar sobre a questão de molhar ou não molhar os tecidos, tá? Essa é uma questão, assim, muito séria, e eu vejo, às vezes, alguns depoimentos no YouTube, assim, que eu fico meio, meio com o pé atrás. Então, nós temos que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, se você vai fazer um trabalho, primeira coisa, se você vai molhar os tecidos ou não, vai depender muito do trabalho que você vai fazer, certo? Se você vai fazer um trabalho para bebê, um trabalho para usar na cozinha, uma toalha, aqueles americanos, trilhos, em locais que você vai ter um uso muito frequente, com comida, com coisas que você sabe que pode sujar e você ter que lavar mais frequentemente. Nesses casos, eu aconselho a molhar o tecido, tá? Mas em alguns casos, por exemplo, um trabalho artístico, um trabalho para um quadro, um painel para parede, trabalho de competição, colchas, dependendo da cor também, se você vai trabalhar com tecidos muito claros, se você vai trabalhar com tecidos mais escuros, tá? Tem todos esses fatores que você tem que levar em consideração, tá? Porque não é simplesmente molhar o tecido. Para molhar o tecido, você precisa ter técnica, você precisa saber como molhar o tecido, tá? Se é um tecido de fundo, por exemplo, eu uso muito atrás, no fundo dos trabalhos, tecidos de percal de 200 fios, 400 fios, né? Normalmente são tecidos lisos. O problema, o cuidado que você tem que ter com esses tecidos lisos é que quando você quebra a fibra do algodão, essas fibras naturais, principalmente o algodão, quando você destrói essa camada lisa que ela vem da fábrica, na verdade ela vem com uma goma à base de silicato, tá? Isso é um produto, é um processo que é usado justamente para facilitar e esticar essa fibra após a estamparia, todo esse processo que o tecido passa. Então, se você optou em molhar o seu tecido, você tem que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, se você vai molhar um murim, esse aqui é um tecido, a Sheila até pode mostrar um pouco de perto aqui, é um tecido, chama-se murim, e ele vem com uma goma, ó, ele vem com uma goma assim, muita goma, porque ele é um tecido muito fininho e ele tá assim, bem esticado, assim, tá vendo? Para manter assim esticado, é usado uma quantidade muito grande de goma. Se você usar esse tecido no seu trabalho, mesmo que para forro, para qualquer tipo de forro de bolsa, ou forro de algum trabalho que você esteja fazendo, se você precisar lavar isso aqui, com certeza ele vai destruir o teu trabalho. Então o que você faz? Esse tipo de tecido você pode molhar de qualquer jeito. Você pode deixar ele de molho no balde, você pode bater na máquina, você pode centrifugar na máquina, que não tem problema nenhum se ele vai quebrar a fibra, se vai ficar mole, amassado, porque ele vai ser usado para forro mesmo, sabe? Mas agora, se você tem um tecido como esse daqui, que você vai usar para fazer o fundo do teu trabalho, ou mesmo para fazer o topo do teu trabalho, eu vou dar algumas dicas como é que você vai molhar esse tecido de uma forma correta. Você vai pegar um balde, você vai colocar esse tecido de uma forma mais esticada possível, que você vai procurar não quebrar a fibra dele, entendeu? Fazer de uma forma, quebrar o menos possível a fibra dele. Então você vai colocar ele, esse aqui é um balde pequeno, que é só para demonstração. Mas você vai acomodar num balde, que até poderia ser maior que esse aqui, tá? Mas você vai acomodar o teu tecido, você vai colocar água que cubra o teu tecido, e você vai deixar pelo menos de um dia para o outro, uma noite. Ele vai dormir nesse molho pelo menos uma noite. Molho que eu digo é a água aqui. Água pura, sem sabão, sem nada, só água. Aí você vai ver que de manhã vai amanhecer assim uma espuminha, é a goma que ele foi soltando, você vai ver até na água aqui. No dia seguinte, você vai tirar esse tecido aqui e você não vai torcer, você não vai fazer isso aqui, ó. A gente costuma fazer isso aqui no tecido, né? Torcer. Você não vai fazer isso, tá? Se você quer tirar um pouco do excesso de água, você vai enrolar de uma forma bem delicada, ó. E você vai tirar o excesso da água dessa forma aqui, ó. Vai espremer,
tá? Do jeito que dá. Ou se você quer colocar para centrifugar, você vai encostar contra a parede do tambor da máquina. Vai ter que ter pelo menos 2 peças, porque você vai ter que colocar uma de um lado e outra de outro, para equilibrar a centrifugação da máquina, tá certo? Então, eu nem aconselho, eu nem centrifugo na máquina, tá? Mas eu sei que tem gente que gosta de fazer assim. Então, depois você vai estender no varal, vai procurar nem botar grampo, você estende, você pode abrir pela metade, colocar o grampo aqui na lateral, se você quiser, ou às vezes você só colocando assim na corda, bem aberto, pela metade, você nem precisa colocar grampo. E você vai deixar secar. Quando o problema de molhar esses tecidos é que você sempre precisa recuperar a goma dele, a goma natural que ele perdeu. Então, o ideal, quando você trabalha com tecido de topo, é você molhar e engomar o seu tecido novamente, tá? Principalmente no topo. No fundo, eu não faço isso, eu só simplesmente molho. Mas olha, isso aqui é um tecido molhado, desse jeito que eu mostrei pra vocês. Você vê que quebrou, aí eu passei, você passa, você umedece ele, uma bombinha spray, você pode usar água, um pouco de álcool, eu uso 30% de álcool na água, tá? Se o álcool já vem diluído com água, que agora no supermercado você não encontra mais álcool a 92%, só 42%, 46%, ele tem a parte química dele está bem diluída agora, e você acrescenta mais uns 50% de água, né? Então, para ajudar a alisar, você vai passar com ferro bem quente e você vai, né, alisar o máximo possível dessa fibra. Por quê? Porque quando você usa o teu fundo em tecido liso, o quilting vai aparecer bastante e também vai aparecer se você, por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Se você quebrou a fibra totalmente, isso aqui são tecidos de tingimento que eu faço. Quando você manipula o algodão, quando você torce, você espreme, porque isso aqui é tecido conforme a técnica que você usa, você tem que amassá-lo, espremê-lo, né, torcê-lo. Isso faz parte da técnica. Então você vê que você quebra a fibra do tecido. Não sei se a Sheila está conseguindo mostrar contra a luz, que ele fica todo amarrotadinho, ó. Nesses tecidos de fundo, você tem que evitar isso aqui, porque mesmo que você passe, que você engome, dificilmente vai voltar ao que ele era. E como ele é liso, ele vai aparecer muito mais do que um tecido estampado. Os tecidos de topo que você molhar, você procura engomar, depois na hora de passar, você pode engomar com goma Pox, você vai usar atrás as instruções do fabricante, tá? Isso aqui é como aquela cola branca tipo Tenaz, você vai ver que tem até o mesmo cheiro. Atrás tem a recomendação, tá? Você vai engomar novamente, ou você pode usar araruta. Araruta é um pó, quase como maisena. Você vai diluir uma colher com uma xícara de água fria, aí você dilui bem numa bacia e coloca depende da quantidade que você vai precisar, uma meia chaleira de água bem fervendo. Você vai ver que ela vai ficar transparente, ela vai cozinhar, aí depois você dilui com água, vai diluindo, até você sentir uma consistência assim, só na sua mão, assim, uma consistência lisa. Também é uma forma de engomar os seus tecidos, depois de molhados, principalmente os tecidos de topo, tá? Então aqui eu tenho alguns, esses meus tingimentos que eu faço, eles são todos engomados novamente, tá? Aí eu procuro alisar o máximo que eu posso a fibra novamente. Então, a dica que eu dou é o seguinte: os tecidos que você vai usar no topo, procure quebrar a fibra o mínimo possível. E a segunda dica também importante é você sempre voltar a engomá-lo, tá bom? Essa é uma dica muito importante para você ter um trabalho bonito, né? Um trabalho assim caprichado, tá? Isso é muito importante, você também ter esse cuidado com seus tecidos. Por hoje é só, espero que tenham gostado, inscrevam-se no nosso canal, tá? Tudo de bom para vocês e até a próxima!